Bem-vindos, bem-vindas ao nosso Satsang, um encontro de buscadores da sabedoria. Um espaço seguro para a gente conversar e refletir a respeito da ciência do bem viver. E para a gente iniciar esta aula de introdução ao estudo, eu quero trazer uma reflexão. Você já percebeu que enquanto a gente cresce, vamos aprendendo muita coisa? Na escola, com a nossa família, amigos, na televisão. A gente aprende uma profissão, aprende a resolver problemas, a sobreviver no mundo. Mas em nossa cultura, quase ninguém aprende a lidar bem com a própria mente, com as emoções, com os sentimentos. E a gente quase nunca para conversar sobre assuntos existenciais mais profundos, como quem somos nós de verdade? Qual é o sentido da vida? O que é o espírito e a consciência? Por que sofremos? Como parar de sofrer? É possível silenciar nossa mente tão barulhenta? Como lidar com as dinâmicas das energias dentro de nós? Tudo isso que a gente sente no dia a dia, se relacionando com as pessoas, nos lugares que a gente vai. O que é uma saúde perfeita? O que é a prosperidade? Porque às vezes eu sei exatamente o que eu deveria fazer e mesmo assim eu faço o contrário. Como estar em paz independente das circunstâncias? O que é sabedoria? Existe uma verdade ou verdades absolutas? E pode ser que só de ouvir algumas dessas perguntas você sinta um pouco de medo ou talvez, sei lá, um mal-estar. Ou talvez um interesse em saber mais sobre isso. Ou talvez você nem sabe dizer exatamente o que está sentindo, de tão diferente que são essas perguntas da nossa realidade do dia a dia. Mas se a gente examinar bem, termos boas respostas para estas e outras perguntas profundas é muito importante e útil para a gente caminhar com mais clareza, mais firmeza na vida, sabendo para onde a gente está indo. E o satsang nasce para suprir essa necessidade de orientação. Então, o que é o satsang? Na etimologia, ou seja, na origem da palavra sânscrita, lá da Índia, satsang, sat significa verdade, realidade. Está intimamente ligado com a sabedoria. E sang significa companhia, encontro, associação. Então, satsang significa estar na companhia da verdade, se associar com a verdade, com a sabedoria, andar entre os sábios. Mas então, por que buscar mais sabedoria? Na tradição da yoga se diz que a base de todo sofrimento é a ignorância. E veja só, aqui tem uma diferença entre dor e sofrimento. E numa aula mais pra frente a gente vai examinar melhor isso. Mas continuando, para yoga, a base de todo sofrimento é a ignorância. Você sofre? Então, tem uma ignorância. Está sofrendo é porque é ignorante de alguma coisa que não sabe ainda. Por isso que sofre. Então, o que eu tô falando é diferente de sentir dor. Dor a gente sente. Por exemplo, a gente sente a dor do término de um relacionamento. Mas sofrimento é diferente. Uma pessoa ela pode ter um término difícil de um relacionamento e sentir aquela dor, né? Da perda. Mas uma pessoa pode sofrer por semanas, outra por meses, outra por anos, outra pode nunca conseguir superar o término de um relacionamento. Sofrer por muito tempo. Então você vê que dor e sofrimento são coisas diferentes. Elas podem estar muito associadas, né? Uma pessoa em sofrimento, ela está sentindo dor. Mas uma pessoa pode sentir dor e não sofrer por prolongar a dor com o sofrimento, né? O sofrimento, ele prolonga a dor. Então, eu posso cair e machucar. Isso vai me gerar uma dor, mas daqui a pouco a dor passa. Mas pode ter um sofrimento que é mais mental, emocional. Eu posso ficar ali, ai meu Deus, por que eu caí? Agora eu tô com medo de andar. Por que eu caí? Foi aquela pessoa que me fez cair. E a gente fica dentro desse looping, né? Então, dor é diferente de sofrimento. E a base de todo sofrimento, que prolonga a dor, é a ignorância. Então, vamos examinar isso, né? E aqui a gente pode fazer até uma associação com as palavras do Divino Mestre Jesus. Porque uma das últimas palavras que o Cristo falou, pregado na cruz,
Então você vê a importância disso, é as últimas palavras de uma pessoa, né, do Cristo. Normalmente as últimas palavras de uma pessoa são as mais importantes, que ela quer deixar para o mundo. As últimas palavras do Cristo antes de morrer na cruz foi: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E parece simples, né? Mas vamos examinar isso com um pouco mais de carinho e profundidade. Quando ele diz isso, ele está falando exatamente da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É da falta de conhecimento, de sabedoria nas escolhas que trazem tanto sofrimento, prolonga tanto a dor na vida de uma pessoa e das suas relações. E ele também diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é o Divino Mestre nos ensinando e indicando que o caminho para nos libertarmos do sofrimento é adquirir o conhecimento verdadeiro, a sabedoria. Então, aqui a gente já responde duas perguntas muito importantes. Primeiro, existe um conhecimento verdadeiro, absoluto, que não é relativo, que é perene, eterno, atemporal. Quando ele fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não pode ser uma verdade relativa, né? Para uma pessoa é verdade, para outra não é. Ele está falando num sentido maior, né? Num sentido espiritual, existe uma verdade. E segundo, que se você tem algum nível de sofrimento na vida, se a gente tem algum nível de sofrimento na vida, a gente pode ter esperança, porque agora a gente sabe que existe um caminho para se libertar disso, que é buscando o conhecimento verdadeiro, sabedoria. Quanto mais sabedoria, menos sofrimento. Então, satsang, se associar aos sábios, andar com os sábios, adquirir mais sabedoria, junto com os sábios, né? A gente faz isso em conjunto. E aproveitando que a gente está falando de filosofia, que significa amor à sabedoria, eu quero trazer um conhecimento muito importante para quem quer cultivar essa virtude. A diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Então, informação é aquilo que a gente recebe. Pode ser um dado, uma ideia, um ensinamento, uma palavra. É como uma sementinha. Por exemplo, a gente pode ouvir que praticar yoga faz bem para a saúde e também auxilia na prosperidade da vida. Cuida do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Torna a gente pessoas menos ansiosas, mais concentradas, mais intuitivas e muito mais. Então isso é uma informação, é uma semente. Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ou a gente pode ficar guardado numa gaveta, né? Mas o conhecimento é quando a gente compreende a importância dessa informação que a gente recebeu, dessa semente. Quando a gente dá valor nessa informação, é como se a gente plantasse essa semente dentro de nós. Ela começa a germinar. E à medida que a gente reflete, então, sobre isso, a gente examina o assunto, a gente vai compreendendo essa informação que vai se transformando em conhecimento, essa árvore desse conhecimento específico começa a brotar dentro de nós e a crescer. E quando a gente começa a praticar esse conhecimento, vem o fruto da sabedoria dessa árvore. Então, a sabedoria ela é um fruto. Ou seja, a sabedoria ela está num grau acima do conhecimento. Ela só pode vir com a prática. Porque existem muitas pessoas que sabem muito, né? Que têm muito conhecimento, mas vivem muito pouco daquilo que elas sabem, não praticam. Então, sabedoria é quando a gente vive o conhecimento, quando esse conhecimento começa a fazer parte da nossa vida, da nossa identidade. Então, seguindo esse nosso exemplo da yoga, à medida que a gente estuda e pratica com constância, muito importante a constância, a sabedoria dessa ciência vem se revelando de dentro para fora de nós, através de insights, né? A gente praticando, a gente tem insights, a gente recebe intuições, a gente percebe detalhes da prática mais profundos do que está acontecendo ali quando a gente está praticando, que vai muito além da informação e do conhecimento que a gente recebeu no início.
E a importância disso é que quando chega uma situação desafiadora na nossa vida e a gente já tem alguma sabedoria de um conhecimento cultivado e praticado por nós, automaticamente a gente reage diferente, de uma forma mais positiva, frente a uma situação que no momento anterior nos desequilibrava. E é assim que a vida nos mostra que a gente deu mais um passo no caminho da sabedoria, da paz interior. Pensa na sua vida aí, se não acontece isso. Como você hoje é, em alguns pontos e outros, mais sábio, mais sábia do que você era antes. Como você reage a algumas situações diferente do que você reagia antigamente. Né? Você recebeu informações, se tornaram conhecimentos, e aí você começou a praticar, e aí você foi adquirindo mais sabedoria em algum ponto. Então, isso vale para tudo na vida, para os nossos relacionamentos, para como a gente se relaciona no trabalho, com a nossa família, nosso cônjuge, nossos amigos, com desconhecidos, né, com nós mesmos, com tudo na vida. Toda informação que chega é a semente de um conhecimento, que quando praticado, vem frutificar em uma sabedoria mais profunda na nossa vida, que nos aproxima das virtudes. Então você vê que é uma coisa alta, não tem como ser uma coisa negativa, uma sabedoria negativa. Não, a sabedoria nos aproxima das virtudes. Então, no nosso exemplo, você percebe que o conhecimento da yoga, por exemplo, deixou de estar só na nossa cabeça e passou a fazer parte de quem nós somos, à medida que a gente foi e vai praticando. E o objetivo da ciência espiritual da yoga, então, não é acumular informações. Você está entendendo que também não é apenas adquirir o conhecimento, não é apenas receber esse conhecimento que vocês estão recebendo aqui, vão receber nas próximas aulas, que vocês já recebem em quem pratica, estuda e pratica comigo no tapetinho, né, de yoga. Não é apenas adquirir o conhecimento, mas transformar esse conhecimento através da prática no dia a dia em sabedoria. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, à medida que você pratica. Porque a sabedoria é a sabedoria que vem transformar positivamente as nossas atitudes e assim transformar a nossa vida. Porque é as nossas atitudes que formam o nosso caráter, que trazem as nossas ações, né? E são as nossas ações que vão criando a nossa vida. Então eu quero terminar esse nosso primeiro satsang te fazendo um convite. Se permita entrar nesse caminho com alegria, com bom ânimo, com interesse e disposição para viver esses ensinamentos. Para a gente viver isso junto, praticar isso, e a gente vai junto. Porque não adianta a gente deixar essas sementes de conhecimento guardadas na gaveta. A gente precisa cultivá-las, cultivar com prática constante, para que com o tempo a gente possa produzir os frutos da sabedoria na nossa vida. Eu acho muito bonito ver a árvore como um dos maiores símbolos da prosperidade. Ela nasce de uma pequena sementinha, depois ela cria raízes profundas e vem crescendo em direção à luz do sol. E ela não cresce rápido, demora anos, né? Tem árvore que demora séculos, cresce por séculos. Isso nos ensina que a prática tem que ser constante e o crescimento, ele é lento, ele é gradual, mas ele é perene, duradouro. E chega um momento que essa árvore, ela cresce e ela começa a oferecer muito mais do que ela recebeu. Ela começa a dar frutos, dar flores, sombra para quem está cansado. Ela abriga vida, animal, insetos, né? E continua crescendo. Então a árvore, ela não cresce só para si mesma, ela cresce para servir. Por isso, quanto mais sabedoria nós temos, mais a gente beneficia quem está ao nosso redor. E isso é a prosperidade verdadeira. Prosperar para além de nós mesmos. Crescer ao ponto da gente se tornar bênção na vida de outras pessoas. Levar mais paz, equilíbrio, sabedoria, mais amor, poder auxiliar materialmente também. É importante, se a gente pode, é importante também auxiliar materialmente. Muito bom, se a gente pode, né?
A prosperidade é uma lei da vida. Tudo está prosperando na natureza de Deus. Tudo. Por isso Jesus diz que fora da caridade não há salvação. A prosperidade verdadeira espiritual está ligada com a caridade, com esse transbordo. E isso está ligado com a nossa salvação, com a nossa evolução espiritual. E se a gente quiser entrar conscientemente nesse fluxo da verdadeira prosperidade, principalmente dessa prosperidade espiritual, que reflete na prosperidade material, a gente precisa buscar cada vez mais praticar o bem em cada detalhe de pensamento, de intenção, de atitude, que o nosso bem possa estar em todos os aspectos da nossa vida, cada vez mais. Jesus mesmo falou: busque o reino de Deus, que tudo lhe será dado como acréscimo. E o reino de Deus é a prática do bem, é o bem no nosso coração. Quando o nosso coração é bom, é Deus que habita dentro desse coração. E à medida que a gente então se torna pessoas melhores, pratica cada vez mais o bem no nosso pensamento, sentimento, nas nossas ações, tudo vem nos sendo dado como acréscimo. E qualquer pessoa que está nesse caminho comprova isso. Então, cultivando boas sementes, a gente vai plantando flores, a gente vai colhendo flores, né? A gente precisa parar de plantar espinhos, plantar cada vez mais flores e parar de plantar espinhos. E para isso é essencial cultivar o quê? A sabedoria, né? E é para isso que serve o satsang. E eu espero de coração que esse espaço seja um jardim onde a gente possa cultivar essas boas sementes e acompanhar juntos o crescimento dessa nossa floresta interior, desse grande jardim. E quem sabe daqui a um tempo a gente olha para trás e percebe que essa pequena sementinha que foi plantada, essa sementinha de sabedoria que foi plantada nesse primeiro satsang, foi o começo de uma grande transformação na sua vida. E se te fez sentido essa mensagem, compartilhe em algum grupo ou com alguém que você acha que pode se interessar em estar nesse plantio com você. Gratidão pela presença e a gente segue esse bate-papo lá no grupo do Satsang Vida Zen no WhatsApp ou aqui embaixo nos comentários se você está ouvindo isso pelo YouTube, pelo Spotify, a gente segue esse bate-papo. Gratidão, Namastê.